Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos mais uma vez para a nossa sessão temática Hepatologia DOR. Hoje o tema é extremamente interessante, nós vamos falar sobre sarcopenia em paciente cirrótico. Para este evento, nós temos dois convidados muito especiais, onde, por razões óbvias, um é do Rio de Janeiro e o outro é da Bahia. Como tudo eu divido com meu irmãozinho, amigo Paraná, eu vou apresentar a doutora Cristiane Cariús, que ela é a chefe do CTI hepatobiliar do Hospital Quinta Dor. Eu tenho muita honra de tê-la conosco na data de hoje, porque a Cristiane, quando entrou na rede, alguns anos atrás, ela pode dizer quantos, eu não vou dizer, e ela começou a trabalhar lá no nosso serviço, na unidade de internação. E é com muito orgulho que eu a convido hoje para fazer a apresentação sobre sarcopenia em paciente cirrótico. E eu vou passar a palavra para o Dr. Raimundo Paraná para apresentar o nosso igualmente importante Rafael Pinto, que também é uma honra ter conosco aqui na família Hepatologia DOR. Queria avisar que esse evento está sendo gravado, tá? E depois ele fica disponibilizado no YouTube. Muito obrigada a todos nossos colegas de assistência habitual. Paraná, é com você. Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais esse evento. Eu acho que cada um tem saído melhor do que o outro. A gente está realmente estruturando uma hepatologia em rede, isso é muito prazeroso e foi um sonho gestado há muito tempo atrás pela Ana, que me envolveu e as coisas estão acontecendo, felizmente. Bom, eu tenho um imenso prazer em apresentar o Rafael Pinto Lourenço. O Rafael é um nutricionista, mas um nutricionista clínico diferenciado, fez parte da nossa equipe multidisciplinar da Enfermaria de Hepatologia 4B do Hospital Universitário, a mesma que gerou o Genário também, que já falou aqui para vocês, o nosso farmacêutico, e sempre teve uma perspicácia assim, muito aguçada pela clínica e acabou, por motivos óbvios, gostando muito da hepatologia e trabalhou muito em complementaridade conosco. E hoje está em Aracaju, em Lagarto, no Hospital Universitário de lá, mas é nosso aluno de doutorado lá na Universidade Federal da Bahia, está desenvolvendo a sua tese no Hospital Aliança, sarcopenia em Covid. Muito bem, estamos todos prontos para iniciar a sessão, Ana? Fica a seu critério. Vamos lá, Cris, por favor. Com muita honra, novamente, tenho você aqui. A Cris eu chamo de Cris, não tem jeito, ela é tão querida que é Cris, não é doutora Cristiane, e ela é professora universitária também no Hospital do Fundão, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Cris, por favor, a palavra é sua. Eu agradeço, eu fico muito honrada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu recebi o convite da doutora Ana para a gente conversar um pouquinho sobre sarcopenia no cirrótico, um tema que eu tenho total interesse e prazer. Então, vou compartilhar a tela aqui para a gente começar. Está visual para todo mundo? Muito bem. Perfeito, Cris, perfeito. Obrigada. Bom, meus caros, como a doutora Ana falou, eu sou médica, supervisiono a UTI hepatobiliar lá do Quinta, eu sou especialista em terapia intensiva pela MIB e especialista em terapia nutricional pela Braskem. A gente vai bater um papo sobre sarcopenia na cirrose, é um tema de bastante interesse, com bastante novidade recente, nós temos várias sociedades revisando e trazendo evidências bem interessantes, eu acho que é um tema que vem evoluindo bastante, e é um bate-papo que eu considero que é bastante enriquecedor para todos nós.
Bom, antes de tudo, eu acho que vale a pena nós alinharmos os nossos conceitos, tá? São conceitos que eu trouxe aqui que podem divergir um pouquinho na literatura, e eu acho que vale nós nos basearmos nas nossas sociedades para isso. Então, eu trouxe as definições do ISO, que é a Sociedade Europeia de Estudo do Fígado, e da ESPEN, que é a Sociedade Europeia de Nutrição, de Terapia Nutricional. Então, como nós podemos definir a desnutrição, né? Seria uma desordem relacionada ao estado nutricional que vai alterar a composição corporal do indivíduo. Então, é bastante importante ressaltar que a desnutrição, ela inclui tanto o paciente baixo peso quanto o paciente obeso, tá? Então, sempre que eu penso em desnutrição, eu preciso pensar nas duas alterações. E quando a gente pensa em sarcopenia, a gente tem que pensar em uma redução generalizada da massa muscular esquelética, e ela pode ser primária, decorrente da evolução da idade, e secundária, decorrente de doenças crônicas, entre elas a cirrose, que é o que nós vamos nos ater mais aqui. Importante também trazer o conceito de fragilidade. A fragilidade, ela inclui não só a redução da massa muscular esquelética, mas também a sua força e função. A fragilidade, ela está diretamente relacionada à vulnerabilidade. Indivíduos mais frágeis, eles têm menor capacidade de responder a insultos. Então, são indivíduos com prognósticos mais preocupantes. Existe, inclusive, dentro do contexto do fígado, o índice de fragilidade hepática, que é o Liver Index Fragility, que ele avalia, baseado na apreensão palmar, em alguns testes de mobilidade de equilíbrio, o índice de fragilidade do cirrótico. Esse índice, quando acima de 4,5, ele indica um pior prognóstico, e ele tem sido proposto para avaliação, inclusive, da eleição de pacientes para transplante. É claro que isso ainda precisa ser validado, mas tamanha a importância da fragilidade em relação ao prognóstico desses pacientes. Em relação à sarcopenia do cirrótico, nós sabemos que ela é secundária, tá? E ela está diretamente relacionada a uma proteína chamada miostatina. A miostatina é uma proteína que ela antagoniza o fator de crescimento da insulina. Enquanto o fator de crescimento similar da insulina, ele atua estimulando a produção de massa muscular, né? Um dos estímulos para isso é, inclusive, o exercício. A miostatina, ela atua antagonizando isso, então estimulando a proteólise. E nós sabemos que um dos fatores relacionados ao aumento da miostatina é o aumento da amônia. Então, o cirrótico, por ele ter realmente um aumento de amônia, ele tem maior produção de miostatina e, consequentemente, ele tende mais à proteólise. Então, nós sabemos que o cirrótico realmente é um paciente muito predisposto à sarcopenia. Ela está presente em torno de 20% dos cirróticos compensados, e a literatura chega a descrever até 70% dos cirróticos descompensados. E uma coisa vai levando a outra. A descompensação da doença hepática está associada à progressão da sarcopenia, e a progressão da sarcopenia está associada à progressão da doença hepática. Então, o paciente sarcopênico, ele tem mais ascite, ele tem mais frequentemente encefalopatia, ele tem mais infecções recorrentes, todo esse processo leva ele a ficar mais sarcopênico e a coisa vira um círculo vicioso. Quais seriam as consequências da sarcopenia para esses pacientes? Além das que eu já citei aqui, que são a maior suscetibilidade a infecções, mais encefalopatia, mais ascite, esses pacientes também têm pior desfecho quando se trata de transplante. A sarcopenia é um preditor independente de pior desfecho, tanto para aqueles pacientes em fila de espera de transplante, esses pacientes têm maior mortalidade, quanto também para uma pior sobrevida no pós-transplante. Eles evoluem com mais complicações cirúrgicas. Então, é muito importante que a gente enxergue a sarcopenia como uma complicação da cirrose que está associada a pior prognóstico.
E o nosso grande alvo é retardar a evolução da sarcopenia, lembrando que nós ainda não sabemos se conseguimos reverter. O nosso grande alvo é retardar a evolução. É claro, com a meta de conseguir reverter, mas nós ainda não temos dados para dizer que conseguiremos. Então, para que o nosso alvo, que é realmente retardar essa evolução de sarcopenia e, quem sabe, revertê-la, eu trouxe as recomendações que eu considero as atuais e com graus de evidência interessantes, que são o ISO, e eu trouxe também o ESPEN, para que a gente converse sobre eles. Tá? Primeiramente, pensando no paciente que acompanha em nível ambulatorial, que tem o seu acompanhamento regular, o screening. O screening é muito importante. Existem pacientes que nós sabemos que têm um maior risco realmente de estarem sarcopênicos, e esses pacientes precisam ser submetidos a ferramentas mais detalhadas de avaliação nutricional. Então, os pacientes sob maior risco, que a gente tem que assumir que já estão desnutridos, são aqueles com índice de massa corporal abaixo de 18,5 e aqueles com classificação de Child C. Esses pacientes realmente devem ser submetidos a ferramentas, mas lembrar que destaca-se que todos os pacientes, inclusive os obesos, podem estar sarcopênicos. Então, durante todo o acompanhamento deles, é importante termos a meta de retardar a sarcopenia, de identificá-la o mais precoce possível e retardar sua evolução. Então, em relação ao paciente cirrótico no ambulatório, recomenda-se que para toda a avaliação de imagem que ele vai ser submetido, nós façamos também a solicitação de avaliação da espessura do psoas ao nível de L3 e L4. Os exames de imagem conseguem fornecer esse dado e sabemos que essa espessura ela tem uma relação linear com a quantidade de massa muscular esquelética do indivíduo. Então, ele é um bom medidor para avaliar sarcopenia para esses pacientes. Existem outras possibilidades, como a bioimpedância elétrica, a própria antropometria também. Então, são pacientes que nós temos que entender que precisam de acompanhamento multidisciplinar. É indispensável que, além do gastroenterologista, do hepatologista, esse paciente também seja acompanhado por um nutricionista, de preferência um profissional que seja acostumado a lidar com a cirrose e as suas complicações. Fisioterapia também é importante, também é bastante importante psicólogo, para que a gente consiga ter a melhor adequação possível, tanto para a dieta desse paciente, quanto também para todas as medidas que nós podemos fazer que tem potencial de reverter sarcopenia. Tá? Avaliações de força e função muscular também são muito importantes. O Handgrip é uma ferramenta de baixo custo disponível que pode ser utilizada e é utilizada para essa avaliação. Lembrar que tudo que nós podemos fazer para favorecer a adequação da dieta do paciente é muito importante. Então, as restrições alimentares, as dietas extremamente restritas em sódio, por exemplo, são dietas que acabam desestimulando a adequação do paciente e isso pode realmente acabar contribuindo para a evolução para a sarcopenia. Sempre devemos estar atentos às reposições, quando necessário, suplementações de vitaminas. A vitamina A e a vitamina D são vitaminas que são alvo de preocupação, então devem ser monitorizadas e são recomendações. Com relação ao aporte proteico-calórico, esses pacientes eles não devem receber menos de 35 quilocalorias por quilo de peso atual dia. Tá? Essa recomendação é uma recomendação tanto do ISO quanto também do ESPEN, e ela deve incluir entre 1,2 e 1,5 grama quilo dia de proteína. São alvos que não são tão fáceis de serem adequados, porque são pacientes que costumam ter menor ingesta em função de todo o contexto de doença. Então, é muito importante que haja realmente equipe multiprofissional voltada para que haja adequação desse paciente. E lembrar que
um destaque especial no perfil da dieta desses pacientes são as refeições fracionadas. Nós devemos lembrar que o hepatopata, por disfunção mesmo de hepatócito, eles têm menor reserva de glicogênio. Por terem menor reserva de glicogênio, eles têm menor tolerância ao jejum. Então, eles estimulam vias alternativas que levam à produção de energia por proteólise mais rápido. Então, esses pacientes não devem permanecer muito tempo em jejum. Então, em termos de recomendação prática, que é bem importante para todos nós no acompanhamento desse paciente, é a garantia de uma oferta de alimentação variada e nutritiva. Com exceção do álcool, tem muito pouco alimento que deve ser restrito para o paciente hepatopata. Lembrar que quanto mais restrições, menor vai ser a adequação dele. E mais importante é garantir oferta proteico-calórica para esses pacientes. Um destaque especial a refeições fracionadas e um destaque mais especial ainda ao lanche noturno. O lanche noturno, ele deve ser oferecido entre 21 e 23 horas, ele deve ter pelo menos 50 gramas de carboidrato e o motivo desse lanche é justamente evitar o jejum prolongado para esses pacientes. Para aqueles pacientes que estão na lista de transplante, é especialmente importante o screening para identificar a sarcopenia e, se necessário, intervir para tentar retardar, melhorar o estado nutricional desse paciente da melhor forma possível para que ele tenha o melhor desfecho no transplante. E as recomendações para aqueles que a gente quer fazer manutenção do estado nutricional são acima de 30 quilocalorias por quilo de peso dia, com 1,2 grama quilo dia de proteína. E no caso da gente querer melhorar um pouco o estado nutricional, 35 quilocalorias acima disso e 1,5 grama quilo dia. Lembrando que para o paciente elegível para transplante, não há recomendação de nutrientes específicos, como imunomoduladores, o BCAA ou a própria glutamina. Não há evidências de mudança de desfecho com esse tipo de oferta. O importante é ofertar proteína e caloria na quantidade adequada para esses pacientes. Em relação ao pós-operatório, eu destaquei algumas recomendações que eu acho bem pertinentes, e a primeira delas é a gente tentar ofertar nutriente o mais precoce possível, claro, dentro das possibilidades do paciente, mas a recomendação é que dentro de 12 a 24 horas, esses pacientes já estejam sendo alimentados. E o ideal é, claro, sempre via oral, mas quando necessário, pensar em vias alternativas, como via enteral ou mesmo parenteral, para que a gente esteja ofertando nutriente sempre melhor que jejum, tá? E para esses pacientes no pós-operatório, a recomendação de aporte calórico e proteico é um pouco maior, é 35 gramas por quilo de peso dia, associada a uma ingesta proteica que gira em torno de 1,5 ou um pouco mais grama quilo dia. Tá? Lembrando que pacientes hepatopatas submetidos a outros procedimentos devem receber todo o cuidado recomendado pelo protocolo ERAS-acerto e pensar em alguns nutrientes específicos nas situações de encefalopatia que a gente vai falar a seguir. Em relação ao encefalopata, eu queria realmente destacar, porque ainda não é incomum vermos a restrição proteica para esses pacientes e os graus de evidência já são bem altos para recomendar que a gente evite restringir proteína para esses pacientes. O encefalopata, ele tem a mesma necessidade proteica do cirrótico, ele precisa de 1,2 a 1,5 grama quilo dia de proteína, e, assim, de preferência proteína variada, 1/3 de cada perfil de proteína. Existem situações raras de baixa tolerância a proteínas, principalmente vegetais. Para esses pacientes, a recomendação é do uso do BCAA. Desculpem. O BCAA são, na verdade, aminoácidos essenciais. A gente identifica valina, leucina e isoleucina entre as mais utilizadas, e eles atuam realmente na detoxicação da amônia. Então, eles acabam inibindo a produção de miostatina, retardando a sarcopenia e
tendo potencial de auxílio realmente no controle da encefalopatia. Então, a recomendação é que dentro daquele 1,2 a 1,5 grama de proteína que a gente vai ofertar para esses pacientes, esteja incluído 0,25 grama quilo dia dos BCAA. Então, para o cirrótico em fase avançada e para o encefalopata, o BCAA tem grau de evidência interessante. É a suplementação específica com melhor grau de evidência para esses casos. Em relação ao cirrótico crítico, que é aquele paciente que chega para nós em acute chronic liver failure ou hepatite alcoólica aguda, ou que foi internado no CTI, ou mesmo que internou por complicações da própria doença hepática. Para esses, a recomendação de oferta calórica, ela passa pela indicação da calorimetria indireta, que é realmente o padrão ouro para esses pacientes, como eles realmente são pacientes com taxa metabólica basal mais elevada, é recomendado que sejam realmente acompanhados por calorímetro e a oferta seja 1,3 vezes a taxa metabólica basal. Na ausência dessa, a recomendação varia de 35 a 40 quilocalorias ou mais, tá? Para esses pacientes, com 1,2 a 1,3 grama quilo dia de proteína. Eu coloquei aqui, só para curiosidade nossa, são tanto o ESPEN, que é a Sociedade Europeia de Terapia Nutricional, quanto o ISO, têm recomendações muito similares, e as duas bem recentes, com muito poucas diferenças. No caso do cirrótico, o ESPEN recomenda um pouco menos de oferta calórica, de 30 a 35, mas exatamente a mesma oferta proteica. E com relação ao paciente para o transplante de fígado, ele também recomenda um pouco menos de oferta calórica, com exatamente a mesma oferta proteica. Então, são duas grandes sociedades com graus de evidência interessantes e recomendações que eu considero fortes para nós. Ainda temos algumas perguntas que vamos precisar responder, né? Nós temos realmente o alvo de retardar a evolução de sarcopenia e, se possível, revertê-la, né? Mas ainda precisamos responder se esse retardo e essa reversão seriam capazes de mudar desfechos. Será que esses pacientes realmente vão passar a se infectar menos, ter menos ascite, ter menor mortalidade, ter melhores desfechos? O racional nos diz que sim, mas nós ainda não temos dados para afirmar. Outra pergunta também que fica é em relação às estratégias para diminuição de amônia, se elas poderiam ser capazes de diminuir, retardar ou eventualmente reverter, né, essa proteólise e essa perda de massa muscular, e se isso seria capaz de alterar desfechos clínicos. Mas uma pergunta que nós ainda precisamos responder é em relação à atividade física, porque ela tem realmente o potencial de mudar o eixo fígado-músculo, né, para a produção de massa muscular. O racional diz que sim. Será que isso seria capaz realmente de evitar a progressão da sarcopenia no cirrótico, revertê-la? E se sim, quanto de exercício, qual tipo de exercício? Ainda precisamos dessas respostas, ainda temos muito trabalho pela frente para conseguir respondê-las com evidência. Eu queria agradecer muito a oportunidade, eu acho que eu fiquei dentro do tempo e eu estou totalmente disponível para qualquer debate. Excelente, Cris, a sua revisão. Paraná, eu penso que a gente pode dar continuidade com o Rafael, porque os dois podem partir para uma discussão e uma opinião em conjunto para o final. O que te parece? Ana, eu falhei aqui, meu computador falhou aqui, eu fiquei sem contato. Sim, não faz mal, isso aconteceu comigo Fiquei na aqui última 3 sessão. minutos sem contato algum. Sem problema. Vou voltar a repetir. Cris, a sua apresentação foi brilhante, muito atualizada, trazendo muito tema para debate. Assim, cada vez eu tenho mais orgulho de ter você conosco, é isso aí. A Cris é que nos salva lá nas nutrições e dietas, e socorro, chama a Cris, porque isso eu não sei, e é essa a ideia da multidisciplinaridade.
Eu só queria perguntar se você concorda que o Rafael falasse, porque eu não queria perder a oportunidade dos dois responderem as perguntas no final. Não é melhor? Então, Perfeito. Rafael, por favor, vamos lá. Boa noite, pessoal. É um prazer, né, estar aqui na sessão do Hepatologia DOR, né? Enfim, para comentar de um assunto que eu gosto muito, né, que fez parte da minha prática clínica, né? Queria agradecer o convite do professor Paraná e da professora doutora Ana, né? E parabenizar a aula também da doutora Cristiane. Acho que a gente vai trocar figurinhas aqui, porque eu trouxe algumas evidências similares também, doutora. E, o foco, né, eu acho que aqui da apresentação eu vou colocar uma avaliação da sarcopenia na prática, né, para o hepatologista, acho que no consultório, ter essa visão e uma forma recomendada, talvez, de alcançar esse objetivo, né, e trazer algum manejo nutricional, né, que alguns que até que corroboram o que a professora já trouxe, tá certo? Não tem um conflito de interesse. Eu vou partir, né, com base no guideline de sarcopenia, né, europeu, que foi publicado no finalzinho de 2018, né, que atualizou as recomendações. A gente não tem algumas evidências, né, com base na sociedade, a gente está evoluindo ainda para isso. E hoje, o que está mais consolidado na literatura é né, esse guideline de sarcopenia da Sociedade Europeia. Né, trazer também a publicação da ISO, né, que a professora citou, vários pontos a gente vai comentar juntos também, então é ótimo. E da ESPEN, né, que é a nossa Sociedade Europeia de Terapia Nutricional, Terapia Interal e Parenteral, tá certo? Então, a sarcopenia, como a professora já trouxe aqui de forma brilhante, né, é uma disfunção muscular, onde o paciente tem uma diminuição tanto de força, como de desempenho, quanto de massa muscular, tá certo? Ela foi inicialmente muito estudada, né, de forma relacionada ao envelhecimento, né? A gente tem um conceito aí de sarcopenia primária, hoje ela é até um CID, né, relacionado a essa condição clínica, mas a gente vai focar hoje aqui na sarcopenia secundária, né, ligadas aí às doenças crônicas, né, possivelmente aí mais diagnosticada até pelos exames de imagem como a tomografia, tá certo? Então, o que é que traz esse guideline, né? Ele traz, né, que a gente precisa fazer uma triagem nutricional, né, nesses indivíduos, principalmente aí com uma ferramenta bem simples chamada SARC-F. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? A partir desse momento, a gente vai avaliar inicialmente a força, tá? Antes, no guideline de 2010, a primeira avaliação era de massa muscular, só que nesses 10 anos foi observado, enfim, com o avanço da literatura, que a força era um preditor de mortalidade nesses pacientes. Então, a força passou a ser a probabilidade de sarcopenia. Então, o paciente que tem uma diminuição de força, ele já tem probabilidade de ser sarcopênico. A gente confirma com deixa eu ver o apontador aqui. E a gente confirma essa sarcopenia com a avaliação da massa muscular, e aí eu vou colocar alguns conceitos aqui. O nosso padrão ouro é TC, a tomografia computadorizada, mas tem BIAS, DEXA, ressonância também, e a própria antropometria. E a gente avalia a severidade dessa sarcopenia, né, com base no desempenho físico, tá certo? E alguns testes aqui que eu vou trazer. Tá? Esse é o SARC-F. Eles são perguntas bem simples, né? Como, enfim, de força, de caminhar, bem comum, né, aos indivíduos. Então, vocês podem aplicar no consultório de vocês, enfim, nos ambulatórios, que já vai ser um indicativo importante, tá certo? Há uns 3 anos, 4 anos, né, foi validado o SARC-F aqui para a população brasileira, e, né, com a especificidade aqui da panturrilha, né, para idoso. Então, é uma medida simples, que é a circunferência de panturrilha, e é também um dos marcadores aí para a gente
fazer a triagem dessa sarcopenia, tá certo? Então, o primeiro ponto, depois dessa triagem, é avaliar a força, tá? O melhor padrão para a gente avaliar é usar o padrão ouro, enfim, a força de pressão manual, tá? Usando o dinamômetro. Tá? As referências, existem discussões na literatura, mas, enfim, a do consenso é a que mais é utilizada, né? O paciente que tem uma força menor que 16, né, do sexo masculino já tem uma diminuição de força, e do sexo masculino, né, uma força menor que 27, tá certo? Mas, na prática clínica, se vocês não tiverem o dinamômetro, esse teste de sentar e levantar durante 5 vezes, né, bota que nessa posição o paciente senta e levanta, enfim, usa um cronômetro, né, ele tem que sentar e levantar em até 15 segundos, tá certo? Se for mais um tempo superior a isso, era uma diminuição de força muscular. Então, é aplicável aí no ambulatório e no consultório de vocês, tá certo? Falando em composição corporal, né, o mais simples e o mais acessível, pensando em custo, também é a antropometria, tá? Os guidelines também, enfim, tanto o europeu quanto o de sarcopenia, como o de nutrição, ele traz a recomendação de você utilizar a circunferência do braço e a área muscular do braço. Essa é um pouco mais complexo, porque a gente precisa de um plicômetro, um adipômetro para avaliar as pregas, né, as pregas cutâneas, mas é super aplicável e tranquilo de se fazer. Tá? A biopedância ela é muito utilizada para diagnóstico, né, enfim, de sarcopenia em idosos, né, tem vários estudos, mas na nossa população, o paciente cirrótico, existe aí a questão do excesso de líquido acítico, a questão do edema também, que interfere aí na sensibilidade, enfim, do teste. Então, o que é mais indicado e as recomendações dentro do próprio guideline, até como preditor de mortalidade, é utilizar um cálculo que a gente faz com base nas variáveis aí da biopedância, que é o ângulo de fase, tá certo? E como padrão ouro, hoje, eu acho que o que está mais consolidado na literatura é usar a tomografia computadorizada, um corte transversal na altura L3, avaliando o músculo pessoa, tá? Ele é o mais, enfim, indicado, né? Os outros, né, a ultrassom, a DEXA, a ressonância, ela ainda precisa, enfim, de bons parâmetros aí de cortes, né, para a gente evoluir nessa discussão, tá certo? E aí, como eu já falei anteriormente, né, o preditor importante de mortalidade, isso a gente pode ter no consultório para avaliar o prognóstico dos nossos pacientes, é avaliar a força, né, por essas duas ferramentas, ou dinamômetro ou o teste de sentar e levantar, e a questão do ângulo de fase, né, a biopedância é um exame acessível, pensando em custo-benefício, a gente pode também estar colocando aí para os nossos pacientes, tá certo? E para avaliar a severidade dessa sarcopenia, né, existem 3 testes, né, o mais utilizado é a velocidade de marcha, a gente coloca aí 4 metros, enfim, no corredor, pode ser até dentro do consultório, e cronometra o tempo que o paciente percorre esse percurso aí de 4 metros, né? Se ele tiver uma velocidade menor do que 0,8 metros por segundo, a gente já considera um desempenho físico diminuído, tá? Um outro teste que é bem simples é o TUG, né? O teste cronometrado. Ele, né, a gente coloca um paciente sentado, ele tem que andar durante 3 metros e sentar. Todo esse percurso em 20 segundos, né? Se ele conseguir em 20 segundos, ele tem um bom desempenho físico. Passando disso, já tem uma deficiência, tá? E a bateria, né, de desempenho físico, que é o SPPB, ele é mais complexo, né? São vários testes, até usa a velocidade de marcha e o teste cronometrado. É um indicado até pela ISO, a ISO traz como recomendação, não é uma recomendação tão forte, mas que pode também ser utilizado, tá certo? E corroborando, enfim, com tudo, né, essa publicação é do final de 2018, mas saiu recentemente, né, mês retrasado, ainda esse ano, em 2021, né, um grupo sul-coreano fez essa revisão, apesar de não colocar os parâmetros
ainda específicos aí para os cirróticos, definiu todos os pontos que eu coloquei aqui, corroborou aí com esse paper, tá certo? É bem legal a leitura, assim, ele é bem dinâmico e eu recomendo a leitura. Então, trazendo um pouquinho, né, do que a gente tem que pensar enquanto esses pacientes, né, na nossa prática clínica, e como a doutora já comentou, a gente fazer uma triagem nutricional rápida, né, os pacientes com IMC abaixo de 18,5 e um chá de PUG-C, uma doença avançada, já tem um risco nutricional e a gente tem que avaliar a sarcopenia neles, tá? E esse IMC é com base no peso seco, né, o peso descontando ascite e edema, né, desses indivíduos, enfim, a gente pode discutir posteriormente, e esses pacientes têm que se avaliar a sarcopenia, né? Vocês veem com um grau de recomendação de avaliar a sarcopenia por TC, a força de pressão manual, a questão da ingestão alimentar também, que é bastante importante. Essa é uma imagem, enfim, do guideline, né? Uma figura que transcreve isso que a gente já comentou aqui, né? Vocês observam aqui, ó, o paciente com uma hepatite avançada e um IMC abaixo de 18,5, ele já é um paciente de risco, e esses pacientes de risco a gente tem que avaliar a sarcopenia para intervir e para melhorar, enfim, o prognóstico deles, tá certo? Então, pensando enquanto nutricionista, né, nos cuidados a um paciente cirrótico, a gente precisa triar esse paciente para ver o nível, né, de dependência nutricional. A questão da anamnese não é só com base, a admissão, desculpa, não é só com base, enfim, numa anamnese rasa, né, não só no IMC, são vários outros contextos aí que a gente tem que pensar, né, pensar num diagnóstico respaldado em problemas nutricionais, que são problemas que o nutricionista consegue resolver, sair um pouco da caixinha de eutrófico, sobrepeso, obeso, né, e realmente para questões mais sensíveis, como, por exemplo, diminuição de consumo proteico, para a dieta e o diagnóstico ser cada vez mais individualizado, né? A partir disso, a gente determina a necessidade, adequa as preferências e as restrições do paciente e prescreve, tá certo? Então, com base nisso, a gente vai discutir alguns pontos, né, que a professora já colocou, né, mas a via de administração, a importância ou não da suplementação noturna, o tipo de dieta, o aminoácido de cadeia ramificada, né, que é o BCA, e o HMB também, que tem algumas discussões com relação a ele, tá? Pensando em triagem nutricional, tá, junto com o SARC-F, que eu já comentei anteriormente, a ferramenta nutricional de triagem mais sensível ao paciente cirrótico é o Royal Free, tá? Então, é uma ferramenta super simples também de aplicar, vocês podem colocar nos seus consultórios e a gente, a partir daí, já sabe, enfim, esse paciente eu tenho que ter um cuidado, eu preciso encaminhar ele para o nutricionista para a gente evitar essa perda de massa muscular acelerada, tá certo? Então, dentro da admissão, nesse contexto, a gente precisa ter um histórico, né, de perda de peso desses pacientes, as aversões, ter cuidado com as restrições alimentares para a gente não gerar iatrogenia nesses pacientes, né? Eu vou comentar com as recomendações aqui do guideline, a semiologia cuidadosa, a evolução da doença, os exames bioquímicos, os exames físicos, aí destacando as reservas musculares e adiposas, que às vezes é mascarado tanto, enfim, pela obesidade ou pela ascite, pelo edema, né? Esses sinais de depressão muscular e adipose, então a gente precisa ter um olhar clínico sobre isso e antropometria padrão, tá certo? Então, eu destaco, né, para a gente ter o máximo de cuidado, né, com dietas restritivas, né, não levar a iatrogenia, né, ter cuidado aí com a prescrição do sódio, né, que é bem tabu, porque muda muito a questão do sabor, né, dos alimentos, né, e trazer, enfim, que o foco é sempre a alimentação saudável, tá? Essa recomendação, né, da ESPEN traz que quando a restrição de sódio, né, muito severa, e isso impacta na aceitação do paciente, a gente precisa pesar o risco-benefício disso, né, ou liberar até um sachêzinho ali de sal, pelo menos no almoço daquele paciente, para que ele aceite a dieta, né, pensando
no prognóstico, né? Evitando que ele perca peso, tá certo? Há uma discussão e um foco sobre a alimentação saudável. Eu trago esse paper da Lancet, né, que traz realmente a condução mesmo da gente focar na alimentação saudável, nada de restringir um macronutriente, aqui, por exemplo, é o carboidrato, ou essas dietas da moda, ou restringir glúten, né, pacientes que não é celíaco. Então, a gente precisa ter esse cuidado aí baseado sempre em evidências, tá certo? Destacar, né, a professora também já ressaltou que não é indicado a restrição proteica, mas não é aconselhado nesses pacientes. A gente precisa dar proteína, né, para que eles atendam, enfim, às necessidades. E aí, com base em tudo, né, a gente avalia o estado nutricional desse paciente, não é apenas o IMC. Tá? É um campo complexo, né, dentro da atividade da nutrição, tá certo? Então, esse é a figura 1, né, do nosso guideline aí, publicado no final do ano passado, né, um guia prático, né, ele vem trazendo aí o de 2019 já tinha colocado, mas vocês observam, né, que eles trazem, enfim, um destaque aqui para o diagnóstico, né, a professora já citou a questão do transplante, a cirrose avançada, enfim. E tem alguns pontos que a gente vai discutir aqui, como, por exemplo, o BCAA, a questão de suplementos também, quando indicar. Então, vai ser com base nessas recomendações, tá certo? Então, um ponto importante, né, que eu sempre trago essa mensagem, a gente sempre tem que iniciar a terapia interal e parenteral de forma precoce, tá? Porque isso gera um impacto sobre a mortalidade desses pacientes. Evitar longos períodos de jejum, né, é difícil. Eu sei, os pacientes têm uma série de exames que precisam de jejum, mas a gente tem que evitar ao máximo esse período, tá? Sempre discutir de forma multiprofissional, com suplementos interais com nutricionista, a parenteral com o nutrólogo, né? E de forma junto, né, com a equipe multidisciplinar em terapia nutricional. E aí eu trago essa recomendação, que às vezes é um tabu, o paciente pós, né, varizes esofágicas, né, já está estável, já está sem melena, sem hematemeses, e a gente pode passar a dieta e pode iniciar de forma segura, porque o período de jejum ele já está numa situação muito catabólica, né? O período de jejum só vai piorar a condição clínica dele, tá certo? Então, essa figura, né, ela traz, enfim, os a potencial ação, enfim, tanto da terapia nutricional como a terapia clínica, médica também, em combate a essa sarcopenia, né? A professora já destacou a questão do excesso de amônia, né? Do metabolismo acelerado, né? Eu destaco também a questão hormonal também, que tem, enfim, algumas pesquisas, mas nada muito consolidados, né? Na literatura. Então, eu vou destacar basicamente a parte nutricional. Então, a gente precisa atingir a dieta, né? O VET desse paciente, o valor energético total, com suplemento, com proteína, né? Atingir para que ele receba o que realmente precisa, tá certo? A suplementação noturna é uma estratégia muito válida, enfim, legal. Eu colocava quase como protocolo lá na enfermaria de gastroenterólogo, né, no Hospital das Clínicas da Bahia, e eu tinha boas respostas, né, com os pacientes de ambulatório também, para a gente quebrar o jejum noturno, né, a insuficiência hepática, ela já gera um catabolismo importante, né, o paciente vai perdendo massa muscular, perdendo composição corporal, e aí essa quebra do jejum nesse período aí noturno ajuda, enfim, nesse processo, tá certo? Outro ponto, eu acho que, né, que a gente tem que trazer e dar destaque é com relação aos aminoácidos mesmo, né, os suplementos, né, relacionados aí com os aminoácidos de cadeia ramificada, que a professora também já comentou, mas destacar que realmente pode ser usado, né, principalmente aí em casos de encefalopatia, né, evitar restrições nesses casos. Os pacientes não precisam, né, ter essa restrição proteica, né, e ela tem um grau de evidência bem, enfim, indicado aí, principalmente para os pacientes em evolução de encefalopatia, tá certo?
A recomendação é 0,25 gramas por quilo de peso, né? Ela varia aí de 10 a 20 gramas. É a recomendação nos dois guidelines, o da ISO e o da ESPE também trazem, como a professora já trouxe. Mas eu, enfim, uma dica, observar sempre as tabelas nutricionais, tá? Dos suplementos que são consolidados, né? Principalmente aí os aminoácidos, a leucina, a isoleucina e a valina, tá? Essa revisão, né, sistemática da Cochrane traz aí a ação do BCAA frente à encefalopatia, teve um efeito benéfico sem aumento dos eventos adversos, né? Então, a ideia de não fazer mal é importante, né, em qualquer terapia que a gente tome, e a questão não gerou um impacto, enfim, sobre a mortalidade. A gente precisa ainda de mais estudos ainda, tá? E eu destaco aqui, quando, enfim, sempre eu falo de suplemento, né, o professor Paraná e o doutor Genaro também discutem bastante isso, que é sobre o risco de contaminação desses suplementos, né, os suplementos, e o paciente evolui com DILI, então a gente precisa ter esse cuidado, prescrever suplementos que são consolidados, né, dentro do mercado nacional, ter cuidado com algumas farmácias, né, de manipulação, e ter sempre esse cuidado aí com, às vezes, com contaminação desses suplementos, tá certo? Mas o BCAA ou a leucina, enfim, não está só no suplemento, né? Ele está no alimento, né? Eu trago aqui para vocês uma tabela, ó, vocês observem a carne bovina, a clara de ovo, o peito de frango, tem uma recomendação, uma gramagem, enfim, uma quantidade, são alimentos fontes aí de leucina, tá certo? E a leucina, principalmente aí no idoso, né, já colocando, enfim, a sarcopenia, enfim, no idoso, ela traz sempre bons resultados acoplados ao exercício físico. Esse é um paper, né, que teve bons resultados, né, com o uso do HMB, tá? Eu dei até uma pesquisada, né, para a gente. Isso é na realidade do paciente idoso, não do paciente cirrótico, mas vi alguns ensaios clínicos que no TRIDE, né, que estão em execução. Então a gente vai ter uma posição aí futuramente sobre esse metabólito da leucina, tá certo? Até os guidelines ainda não tem um consenso aí sobre essa recomendação. O exercício físico, tá, ele é extremamente importante nesses pacientes, principalmente os exercícios de resistência, né, de força, né, que gere impacto no músculo, enfim, para a gente quebrar esse sistema de quebra muscular, tá certo? Então, em resumo, né, basicamente essas terapias, né, de reposição, o transplante, a gente tem que pensar na reposição, na redução da amônia, né, até a questão de alguns agentes protetores, né, dentro do metabolismo para diminuir a perda de massa muscular, tá certo? O que o guideline da ISO traz corrobora com esse trabalho publicado no mês passado, tá? E aí vocês observam aqui que a gente tem poucos fatores, né, que ajudam ao crescimento muscular, né, a restituição muscular, assim, com a atividade física, a testosterona, né, alguns metabólicos aí que ativam o sistema mTOR. E no paciente cirrótico, né, um paciente com doença, enfim, hepática, ou a série de mecanismos que ativam o sistema FOR, né, que aumenta o risco aí de sarcopenia. Então, o paciente, se ficar, enfim, parado, sem nenhuma atividade, sem nenhuma suplementação, ele vai evoluir com sarcopenia, tá certo? E o prognóstico é bem ruim, né, como a professora já mostrou. Destaco também a questão da obesidade. A gente precisa se preocupar, né, no paciente cirrótico obeso, né, está crescendo ainda dentro da epidemiologia, mas esses pacientes também têm que ser avaliados na sarcopenia. Às vezes o paciente perdeu muito peso de forma muito rápida, ele tem muito músculo, mas é um músculo infiltrado de gordura, sem função e sem desempenho.
tá? Esses pacientes são mais inflamados, o prognóstico é pior, né? Então, a gente tem que ter cuidado, né, dentro dessas recomendações, tá? É só para vocês entenderem o conceito aí da síndrome, enfim, da sarcopenia, da obesidade, né? Essa aqui é basicamente a osteosarcopênica. Vocês observam que o paciente obeso, né, com excesso, enfim, de tecido adiposo, esse tecido adiposo começa a infiltrar no tecido ósseo, no tecido muscular, isso vai tirando a função orgânica desses tecidos, tá? É por isso que é um paciente mais inflamado, né, enfim, são as recomendações, enfim, de pior prognóstico, tá certo? E, em resumo, aqui para finalizar, a gente para ir para as discussões, né? A gente, nesses pacientes, precisa ter uma ingestão proteica aí, uma dieta hiperproteica, né? E aí vai variar de 1,2 a 2. 1,2 é aquele paciente que tem ainda uma manifestação renal, né? Tem algum déficit aí que não impeça que a gente aumente, enfim, a proteína, e 2 é aquele paciente crítico, né? O pós-cirúrgico, o paciente pós-varizes esofágicas, né? Para a gente atingir a meta do paciente crítico é chegar a 2 de proteína, tá certo? Atingir o valor energético total também, né? Um paciente tranquilo aí de 30 a 35, e se for um paciente mais grave, até 40 a gente consegue chegar. Isso não importa se for por sonda, por suplementação oral, a nutrição parenteral, a gente precisa que esse paciente tenha uma nutrição adequada, tá certo? A suplementação noturna, a gente tem boas evidências, é bem legal aí que haja, enfim, que façam, né, isso nos pacientes, dar um suplemento antes de dormir, até uma ceia mais reforçada, né, dentro dos parâmetros dele, tá? As evidências mostram aí, com relação ao aminoácido de cadeia ramificada, que é o BCAA, é a dose que a gente já comentou, a leucina isolada, geralmente os ensaios clínicos, né, e os papers traz essa recomendação de 6 a 7 gramas, o HMB ainda é uma dúvida, mas eu creio que, enfim, a gente vai evoluir e ter essa resposta futura, tá certo? O paciente precisa de acompanhamento nutricional, um acompanhamento multidisciplinar, né, para evitar essa evolução da doença, o exercício físico resistido e como eu já comentei, né, uma atividade aí multidisciplinar com nutricionista, educador físico, nutricionista, físio, fono. Às vezes o paciente perde tanto peso que ele evolui com disfagia. Então, a gente precisa, né, e a condução, enfim, do médico nas suas várias especialidades aí para cuidar desses pacientes, tá certo? Então, o futuro da nutrição, acho que a professora já trouxe até algumas questões também que está no guideline da ISO, né? Mas são as estratégias nutricionais mais assertivas para os pacientes cirróticos. A questão de melhorar a massa muscular, porque tem uma discussão, né, de utilizar, enfim, testosterona, alguns fármacos aí que ajudam nesse desfecho, né, para o paciente parar de perder músculo, na verdade, né, para melhorar o desfecho clínico dele. Terapias para diminuir o catabolismo, né, a forma do exercício físico também, né, o tipo, a duração, a intensidade, né. Existem trabalhos, né, dentro até do ambiente de terapia intensiva, né, os pacientes sendo colocados a exercícios de resistência e melhora no prognóstico. Então, a gente precisa evoluir com relação a isso. Ter cuidado, né, com a autofagia muscular, pensando nos mecanismos de bloqueio dessa ação. Enfim, tratar as resistências anabólicas, ver suplementos eficazes específicos, né? Acho que a gente está evoluindo aí com o avançar da literatura. E a questão é uma dificuldade, né, nossa, enfim, clínica, né, de atingir a necessidade real dos pacientes, né, que hoje o padrão ouro é usar a calorimetria, só que é um equipamento caro, né, e aí a gente acaba utilizando fórmula de bolsa ou algumas outras estratégias que muitas vezes, né, não é individualizada, né, o ideal é que a gente utilizasse a calorimetria. Então, pensar, enfim, em outros tipos, né, de medição
de necessidade energética para esses pacientes. Tá? Para quem gosta de sarcopenia, né, esse é um grupo europeu de estudos, enfim, na sarcopenia, que é o grupo SPRINT, né? Acho que quem gostar pode acompanhar, eles têm várias publicações, né? Focado também, uma parte em nutrição também, eu deixo a dica aqui, tá certo? Muito obrigado e foi um prazer. Muito obrigada, Rafael. Paraná, você está aí? Estou aqui. Beleza. Tem algumas perguntas, Ana. Tem alguém pedindo ao Rafael que... Bom, muita gente parabenizando, dizendo que o assunto é excelente. E pedindo a Rafael para explicar melhor o movimento de sentar e levantar com os braços cruzados na avaliação. Pronto. Eu vou demonstrar aqui para vocês, acho que é bem tranquilo. Consegui, Rafael. O paciente fica com a mão numa cadeira de 90 graus, com a inclinação na perna de 90 graus, né? E ele faz um movimento, né, de levantar sem usar os braços, né? Só com a força dos membros inferiores. Então, assim, e completa o movimento, né? Até concluir aí os 5, né? Os 5 movimentos de sentar e levantar para que haja enfim, o tempo aí, né, para a gente ver se esse paciente tem uma deficiência de força. Eu acho que dá para utilizar no consultório. Ter cuidado, claro, com os pacientes, né, para a questão do risco de queda, mas o restante, assim, é bem aplicável. Eu colocava, era bem tranquilo com as minhas alunas no ambulatório aí da Bahia. Tem algumas outras perguntas, Ana. Muitas perguntas. Não para de chegar, parabéns aos palestrantes. Que bom que lembraram do serviço de nutrição. Gente, é muita elogio, merecido. Eu estou assim, muito feliz, porque eu tenho um compromisso comigo que todo dia eu tenho que aprender uma coisa. E hoje eu aprendi várias coisas. Olha só, temos perguntas aqui para vocês dois. Ana Oliveira pergunta: nossos pacientes cirróticos têm com frequência desnutrição de vários macro e microelementos, para além da proteína e sarcopenia. O quanto essa desnutrição pode interferir na avaliação da sarcopenia? Quer começar, professora? Fica bom. Querido, tanto faz. Na verdade, assim, a sarcopenia é uma das avaliações que o cirrótico deve ser submetido, né? Eu vou aproveitar até responder uma outra pergunta, que é uma pergunta em como avaliar a sarcopenia no obeso. O que nós temos de melhor validade realmente através da tomografia, com a medida do psoas, né? A ultrassonografia do quadríceps vem cada vez mais crescendo como um potencial método de beira de leito para a gente fazer a avaliação. Mas ela ainda precisa ser validada, porque depende do operador dependente, depende de treinamento, então ainda precisamos de mais evidências para poder defendê-lo. Então, para o obeso, que realmente a bioimpedância, mesmo a gente fazendo as medidas de validação para ela, né? Ela pode ter suas falhas, então acaba que a tomografia é o método melhor recomendado, com mais evidência, mais validado até o momento, tá? Agora, com relação aos micronutrientes, eles realmente precisam ser avaliados. Esses pacientes eles têm comprometimento da ingesta por muitos fatores, né? Encefalopatia, eles liberam muita produção de leptina, então eles acabam tendo realmente, são hiporéticos, né? Eles têm menos fome mesmo, menos apetite. Então, não é incomum carência de vitamina A, carência de vitamina D, então elas precisam ser suplementadas sempre que necessário. Então, esses pacientes eles precisam realmente fazer testes regulares para avaliação desses micronutrientes, junto com a avaliação de sarcopenia e as medidas para tratamento dela. Ana, me permita só uma complementação. Lógico. Perfeito, é isso mesmo, Cris, exatamente. Uma das situações difíceis e mais complicada ainda no sarcopênico é o sarcopênico, cirrótico sarcopênico com cãibras. Todos nós, na prática clínica, temos essa dificuldade. É engraçado porque não tem nenhum guideline que fale disso. Não existe.
E é Você muito encontra um comum. pouquinho de tudo, até quinidina, né? É. Assim, normalmente, esses pacientes têm deficiência, embora tenham nível cérebro de magnésio normal, o influxo celular é baixo. E aí você tem que fazer suplementação de magnésio. Mas quando Isso. você usa as formulações de magnésio, o paciente já está usando lactulose. E aí ele piora a diarreia, ele aí expolia mais. Complicado. Então, uma solução para isso eu aprendi com meu sogro, que foi um grande endocrinologista, óxido de magnésio formulado. O óxido de magnésio, ele, ao contrário, ele não causa nenhuma diarreia, ele não é sinérgico na questão de diarreia com a lactulona, e é facilmente formulado e é de baixíssimo custo. E associar o óxido de magnésio ao cálcio é uma opção para tratar esses pacientes. A velha água tônica é uma outra opção. E taurina, 500 miligramas dia, são estudos não controlados. Mas a gente vai tentando uma coisa ou outra, porque é extremamente desagradável. E no paciente sarcopênico é pior. É mais difícil de controlar. Tem toda a Isso, razão, Paraná. isso, professor, assim, bem na prática, né, clínica, eu até conversava com os residentes, né, com a doutora Ana também, para, ou prescreve, vamos ver a questão dos micronutrientes, principalmente as vitaminas lipossolúveis, né, que, enfim, são armazenadas também no fígado, e o próprio, né, a insuficiência hepática gera, enfim, a deficiência. O paciente, quanto mais avançado o grau de cirrose, maior é a deficiência de vitamina D, por exemplo. Então, é uma coisa que às vezes passa silenciada, né, despercebida, mas que precisa ter um foco aí dentro da condução, né, do paciente. A gente tem uma pergunta aqui. A bioimpedância tem seu valor limitado na vigência de cirrose e hipervolemia, mas a análise do ângulo de fase disponível pela bioimpedância tem se mostrado prognóstica. Como interpreta esse dado no paciente cirrótico? Então, dentro da recomendação, né, para a gente avaliar o ângulo de fase, eu até, enfim, comentei na aula que a biopedância ela tem essa limitação por conta da ascite, enfim, e do edema. O valor de referência, enfim, que a literatura traz é de um ângulo de fase inferior, enfim, até 4,9, tá? Então, vocês observam aí na medição, né, do equipamento e observa esse ângulo de fase menor, né, já é um risco aumentado aí, um prognóstico ruim nesses pacientes cirróticos. Tem uma pergunta sobre qual é o valor de corte para a medida das panturrilhas. A das panturrilhas é 33 para a mulher e 34 para homem, né? Esse é o valor de corte aí que está no SARC-F, enfim, que está na ferramenta. No Brasil existem outros estudos, né? Até com o pessoal de Pelotas, eles trazem outros valores, enfim, de corte, mas aí eu trago o que está, né, validado aqui para a gente. Tem uma pergunta, mas eu acho que a Cris já respondeu, Ana. Qual o melhor método para avaliar a obesidade sarcopênica, se é o mesmo para os não obesos? É a tomografia, não é? A tomografia. Já O foi nosso respondido. sonho é que seja o ultrassom, que é mais fácil, né? É na beira do leito. Mas vamos chegar lá. Agora, a tomografia não precisa de contraste, é uma ferramenta que utilizamos pouco no Brasil. Pouco. E muitas vezes a gente pede a tomografia e não faz avaliação, né? A gente Não pede faz avaliação. E o software, não é isso, Rafael? O software é muito simples, né, para adaptar. Eu tive um determinado paciente sarcopênico, tem um serviço de sarcopenia em Miami, e esse paciente foi para lá e eu acabei levando. E aí, quando eu estava embarcando, tinha lá do centro foi até um contato que a Cíntia Levi me facilitou. O colega avisou: olha, manda o índice pessoas. E eu aí liguei para o Hélio, que é o nosso
Ele disse, sabe o que é índice Pessoas? Ele falou, não sei, isso tem uns 5, 6 anos. Mas eu vou ver aqui com o pessoal de músculo esquelético, de imagem, né? Aí o pessoal sabia, e aí resgatou uma tomografia que ele tinha feito há 2 meses, e aí calcularam o índice Pessoas, eu pude mandar essa informação, que para um colega que trabalhava com isso era preciosa. Ninguém pede no Brasil. Tem uma pergunta sobre isso. Quais valores de referência para esse medido do PSOAS para avaliar resultados de TC? Exatamente essa pergunta de Eulino Andrade. Pronto. Sempre nas discussões, né, eu trago um radiologista, né, que ele ajuda nessa avaliação, mas só para, enfim, você entender, o preparo é uma tomografia sem contraste, né, nessa região, né, transversal aí L3, e os parâmetros, enfim, eu não vou colocar aqui os valores que realmente o doutor Hélio ou o doutor Lucas, mas gira em torno de 52, né, professor? Eu também não entendo muito desses cálculos que eles fazem, não, São mas é valores bem fácil indexados. calcular. São valores indexados, né, que o próprio equipamento faz, então... Isso. Tem uma pergunta a respeito da oferta de nutrientes complementar, né? Doutor Lúcio Pacheco, fico honrada pela pergunta. Nós, muitas vezes, como nós temos realmente o alvo de atingir aquela oferta calórica proteica para esses pacientes, nem sempre eles toleram essa oferta pela via digestiva. Então, muitas vezes, nós fazemos a suplementação oral e enteral para conseguir atingir esse volume energético e proteico, e muitas vezes é recomendada a avaliação da NPT, sim, como suplementar, para conseguir atingir esse VET. Nós temos a vivência de alguns pacientes na terapia intensiva com muita dificuldade de atingir essa oferta, ainda mais no pós-transplante, né? Então, muitas vezes, o uso da NPT suplementar pode ser um aliado para que a gente chegue nessa oferta principalmente proteica e consiga dar para eles as melhores chances, né, de reverter, talvez, mas retardar pelo menos a evolução de sarcopenia. Tem alguns colegas aí que militam no transplante, em vários centros do mundo, não se leva o paciente ao transplante sem avaliar a sarcopenia. O risco de mortalidade é alto e o paciente pode sair da lista. Nós não utilizamos esse critério no Brasil, mas na Europa se utiliza muito, sobretudo em situação de penúria de órgão, né? Uhum. Olha, o Vitor está perguntando aqui se vale a pena adquirir um aparelho para o consultório para medir força de preensão, ou se esse teste de senta-levanta, ele é um teste Seu teste fez sucesso. suficiente para avaliação. Então, Vitor, foi bem, enfim, dinâmico, né? Eu apresentei o teste aqui ao vivo. Eu vou fazer. Eu também. Mas, assim, o padrão, o melhor, enfim, assim, de evidência, né, com forte evidência, seria a força de pressão palmar mesmo. O senta-levanta ainda tem alguns estudos, né, que mostram uma boa sensibilidade, mas o melhor ainda é você comprar o dinamômetro. Ele não é tão caro, né, existem bons no mercado, indico, enfim, o Diamar, ele é mais caro um pouco, mas é o padrão ouro. De forma mecânica mesmo, e os valores de referência que a gente está utilizando com a atualização, acho que já respondendo a colega, de 27, né, para o sexo masculino e 16 para o sexo feminino, tá certo? E lembrando que o Liver Fragility Index, né, que é aquele índice que avalia a fragilidade do cirrótico, ele leva em consideração a apreensão, o senta-levanta e também uma prova de equilíbrio. Então, realmente, você ter o dinamômetro para fazer, você acaba conseguindo fazer uma avaliação de fragilidade mais eficiente. Gente, nós temos uma pergunta aqui da Elizabeth Balbi. A Beth é chefe da clínica do transplante do nosso hospital. Queria que vocês respondessem. Existe ainda alguma indicação de algum anabolizante no tratamento da sarcopenia grave? Obrigado pela pergunta, Beth. É uma pergunta bastante pertinente e, assim, a gente não tem evidência, a gente precisa de mais estudos. Aliás, o anabolizante para sarcopenia em quase todos os
tópicos de discussão, carece de bastante evidência ainda, a gente precisa estudar melhor, é tentador, porque conhecendo as vias metabólicas, a gente pensa que realmente pode ser benéfico, contribuir, mas também sabemos que ele não é isento dos seus efeitos, né? Então, a gente carece de mais evidências. Os anabolizantes precisam ser individualizados, discutidos, caso a caso mesmo. E tem também uma pergunta da Ana exatamente. aqui, né? Sarcopenia do idoso eventualmente lança-se mão do uso da testosterona. No cirrótico, vocês têm informação sobre a segurança desse uso? Não Mesma tem. coisa. Não tem. Embora tenha uma publicação há 2 anos no Hepatology, que foi um estudo não controlado, mas que teve resultados positivos. Agora, é bom lembrar que testosterona ela não é carcinogênica, mas ela é mitogênica. Para utilizar num paciente cirrótico, é preciso se entender bem que impacto isso teria no risco de CHC, né? Não é bem compreendido. Mas, assim, do meu conhecimento, não é utilizado nos melhores centros do mundo. Não. Gente, eu queria fazer um comentário, aproveitar que nós estamos assim, chegamos a 100 participantes, tá? Isso é um número muito expressivo. Eu acho que está sendo assim super útil e eu queria lançar um desafio, se o meu chefe, o Dr. Paraná, permitir. É o seguinte, nós começamos, vamos fazer 1 ano em novembro, e eu acho que a semente está plantada, começando a dar frutos, é um trabalho enorme que nós temos tido, enorme, quando eu digo nós, todos nós, porque preparar a apresentação, discutir, os colegas trazem o caso, isso é muito legal. E o que acontece? Fruto de uma discussão dessa, nós discutimos muito, falamos muito sobre DILI e estamos concluindo um projeto de pesquisa para DILI, capitaneado pelo Paraná, eu faço questão de falar isso, e nós vamos começar esse estudo em 2 centros para testar um instrumento para agregar o Brasil. Já estamos marcando uma reunião para o grupo todo de fígado do Quinta, que compreende toda a equipe multidisciplinar, nutrição, todo mundo, e transplante, todo mundo vai ser convidado, e o Paraná reproduzindo o mesmo modelo numa reunião única. E, com isso, nós mudamos o nosso protocolo de Naranjo para Rucam. Então, o que eu quero lançar hoje, se o Paraná me autorizar, ele não sabe o que eu vou falar, mas acho que ele vai, eu quero deixar um desafio para o Rafael e para a Cristiane desenharem um protocolo de sarcopenia para ser fruto de pesquisa na Redditor Brasil. Cristiane, você chama nossa nutricionista Adriana, Rafael, você conversa com o Paraná, e sabendo, eu estou falando isso aqui em público para 100 pessoas, da mesma forma como eu já conversei com Lúcia e Beth, que a gente tem um desafio enorme pela frente, nossas reuniões devem começar a semana que vem, entendeu? Para os grupos de Salvador, mas eu queria muito que vocês fizessem esse desenho para ser um uso em ambulatório no paciente internado. Vamos ver se o Paraná concorda. E nós temos um desafio muito grande pela frente, e com apresentações de caso, com várias coisas. É muito trabalho. Quero pedir aos colegas que também mandem as correspondências, porque eu e o Paraná estamos enlouquecidos procurando os hepatologistas da rede pelo Brasil. E a gente, quem são, é um trabalho de formiga, mas as formiguinhas estão cansadas, porque a gente quer chamar os colegas para apresentar, são 57 hospitais, e a gente não sabe onde estão as pessoas, e a gente descobre e fica muito legal. Então, a gente está completando a agenda para apresentação de caso, para temática, lembrando que em novembro, que nós fazemos 1 ano, nós vamos ter, assim, a gente não vai contar com a surpresa, né, Paraná, mas um evento super comemorativo que está praticamente desenhado, muito bom. Então, eu queria que o Paraná encerrasse hoje, se não tiver, mas eu acho que tem pergunta aí, vê, Paraná. Muitos parabéns aqui, perguntando se a aula vai ficar gravada. Vai ficar gravada.
e vai ser no YouTube. Não é imediatamente, mas provavelmente tem um delay aí de alguns dias. E muitos parabéns aqui. Eu acho que esse tema realmente é apaixonante, ele é multidisciplinar, ele valoriza a equipe multidisciplinar. E volto a dizer, quem quer fazer uma boa medicina, particularmente uma boa hepatologia, tem que trabalhar com a equipe multidisciplinar. Senão, não funciona bem. É isso, então, minha querida Ana, foi ótima a sessão. Tem uma perguntinha aqui do Whey, não vamos deixar o Whey Protein, alguém está perguntando. Tem um do Whey, eu não vi. Acho que entrou agora. Eu omiti de você. Estou brincando, Neymar. Tem várias aqui, agora que eu vi. Gente, vocês entram aí depois, Rafael e Cris respondem aos colegas. É muito chato a gente deixar sem resposta, não é a ideia. Vamos entrar no grupo Hepatologia DOR, gente, vamos ajudar. Respondam aí o Whey Protein, por favor. O que vocês acham? Se o Whey com aminograma. Isso, com aminograma. Que atenda a recomendação é indicado. Enfim, não. A gente, enfim, dentro da nutrição tem várias fontes proteicas, né? Existem alguns estudos com whey em paciente sarcopênico idoso, mas nada muito consolidado aí com paciente cirrótico, né? Eu não sei a experiência da professora Cristiane. Na verdade, assim, uma dieta bem balanceada, equilibrada, com toda recomendação, é comum a gente conseguir atingir na verdade, assim, o VET que a gente se propõe, tanto calórico quanto proteico. Então, com as dietas que a gente tem formuladas, as enterais e as parenterais, muitas vezes é possível também atingir esse VET. Então, é muito raro você precisar suplementar, exceto nas situações de BCAA, que eventualmente vão caber, mas é raro necessitar. E, assim, glutamina também ainda carece de mais estudos como um suplemento, então ainda não temos evidência para defender, não. Isso, a gente supõe... Tá na moda, né? Tá na moda botar whey para todo mundo. Isso, é um módulo, enfim, um módulo proteico de caseinato, né, normal, para paciente obeso crítico, né, que a gente tem que chegar até 2 gramas, né, por quilo de peso, e o peso dele já é elevado, então é muita proteína. Então, esses pacientes, geralmente a gente coloca um módulo, né, com água e enfim, um módulo proteico para a gente atingir a necessidade. E obrigado, professora, aí sobre o convite. Estou à disposição, vai ser um prazer. Eu vou deixar o Paraná encerrar hoje. Antes disso, eu quero lembrar que nos encontraremos novamente no dia 24 com 2 casos clínicos. Nós agora mudamos a estratégia, o tema vai sair publicado junto aos casos. Estamos aqui aguardando, já temos uma lista também de colegas para apresentar casos, nos ajudem a fazer contato, porque são mais de 50 hospitais, é difícil. E o desafio está lançado, por favor, eu vou cobrar isso, da mesma forma que eu cobrei da Mônica e do Genaro o protocolo que saiu, muito legal. E, Paraná, quem vai encerrar hoje é você, meu amigo. Obrigado, minha querida. Estou muito contente com o dia de hoje, foi muito rico. E complementaridade entre os 2 participantes. Não foi combinado, mas as coisas, quando são boas, elas acontecem, né? Foi ótimo. E, assim, uma plateia interessada, muito solicitante, isso anima muita gente. Muito obrigado. Hepatologia DOR cada vez mais forte. Até o dia 24. Duda, Júnior, muito obrigada, viu? São nossos responsáveis pela parte da tecnologia. Gente, não para de entrar parabéns. Nossa, eu estou muito feliz. Que bom. Maravilha. Boa noite a todos. Muito obrigada. Boa noite, pessoal.